Aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento nós vamos falar sobre algo que é muito comum dentro dos terreiros, dentro do dia a dia de terreiro, que é a prática de magia de Umbanda. Você sabe o que é magia de Umbanda? Então vamos descobrir. Magia é uma palavra muito utilizada dentro dos terreiros de Umbanda. A gente ouve isso sendo promulgado e divulgado a todo momento, até mesmo no Facebook, nas chamadas de cursos de magia para os médiuns novatos que estão começando a trilhar a Umbanda. Mas o que de fato é a magia de Umbanda? O que difere a magia de Umbanda de magias como outras quaisquer, como as magias cerimoniais, as magias folclóricas e outros tipos de magia a mais? O que difere essa magia que está sendo divulgada na internet há tanto tempo, com seus vários graus de evolução e também com seus vários graus de sabedoria mágica? O que ela é diferente da magia praticada no terreiro? Magia é um termo muito nebuloso. Ela pode significar várias e várias coisas dependendo do entendimento de cada um. Dentro da prática de terreiro, magia é tudo aquilo que a gente consegue fazer através dos guias e também do ensinamento passado pelos guias ou pelos antepassados ou pelos superiores para nós. São ativações energéticas para modificar uma estrutura energética para promover um objetivo ou um fim. No caso, a pessoa chega doente ao terreiro, é feita uma mironga ou uma magia, que é a mesma coisa dentro da linguagem de terreiro, para que a saúde daquela pessoa se restabeleça. A questão é que muitas vezes a magia é feita de uma forma paliativa. Quando a pessoa se sente melhor, ela simplesmente abandona o terreiro. Isso ocorre também em várias práticas terapêuticas. Então nós podemos dizer que a magia de Umbanda é uma prática terapêutica, uma prática de ajuda ao próximo, uma prática para que a pessoa compreenda o que acontece com ela e que resolva aquele problema. A maior parte das vezes que as pessoas chegam dentro do terreiro trazendo seus problemas, elas são atendidas por um guia que vai fazer um passe magnético ou vai fazer algum tipo de mironga ou algum tipo de mandinga para ela. A questão que nós devemos levar em consideração aqui é que quando essa magia tem o seu efeito, muitas vezes aquele consulente ele acaba se afastando do terreiro. Porém, não é ideal que ele faça isso. Muitas vezes o que acontece é o seguinte: às vezes o consulente chega com um problema, por exemplo, uma dor de estômago, alguma coisa do tipo, e ele só quer saber de se livrar daquela dor. Então, o guia espiritual ele vai lá, vai agir, vai fazer sua mandinga, sua mironguinha e vai resolver essa dor. Mas a causa da dor é muito mais profunda e ele precisaria de outras sessões para tratar a causa da dor. Só que ele acaba não fazendo, porque o que o incomodava era a dor. Dentro dessa perspectiva que nós vemos agora que a magia de Umbanda é uma magia terapêutica, nós podemos também fazer uma associação ou até um paralelo com outros tipos de magia. Magia na definição formal é tudo aquilo que você faz, exercendo a sua vontade, para executar uma mudança no seu mundo ou no seu interior. Ou seja, através dos seus pensamentos, das suas ações, das suas atitudes, você vai criar condições favoráveis para que o seu arredor se modifique conforme a sua necessidade. Isso já era falado lá pelo mago inglês Aleister Crowley. Apesar de não ser exatamente algo que nós podemos incorporar dentro da Umbanda, nós podemos ter esse sentido, essa definição teórica, tá certo? A magia é todo aquele efeito dito como sobrenatural, porém ela não tem muita coisa de sobrenatural, ela só trabalha com as leis naturais que nós ainda desconhecemos ou que nós não temos controles conscientes sobre ela. Por isso que nós utilizamos diversos tipos de elementos, paramentos e outras coisas mais para focar a nossa atenção para que nós possamos conquistar esta concentração necessária para fazer as mudanças que nós precisamos ou que nós desejamos. Dentro das práticas de magia de terreiro, geralmente as magias são feitas pelas entidades. Porém, grande parte das entidades ensinam os seus médiuns, cambones e até alguns consulentes a fazerem certos tipos de mirongas. Quando o médium ele tem prontidão ou quando ele está preparado, o guia ele acaba ensinando até um pouco mais. Ele acaba ensinando as teorias, as coisas mais ocultas, as coisas mais por trás da magia, para conhecer os mecanismos para que você, médium, possa trabalhar com esta magia. Porém, nos últimos anos, o que nós temos vendo aí é uma propagação de vários cursos de magia sendo ensinados por uma determinada vertente de Umbanda. Isso não está errado, porque a magia ela vai te ensinar a trabalhar com os elementos. E dentro daquela vertente, ele está te ensinando a trabalhar com os elementos que aquela vertente acredita, que aquela vertente tem como real. Ele vai te ensinar a trabalhar com as suas divindades, vai tentar ensinar você a trabalhar com os seus
seus signos e os seus símbolos mágicos e também com toda a sua codificação mágica perante as velas, pedras, cristais, ervas, de uma conformidade que ele vai acreditar que é eficaz. Isso acaba acontecendo tantas vezes, tão sequencialmente, cria-se uma egrégora tão grande que a magia acaba funcionando. Porém, o que nós temos que entender aqui é que não é necessário um tipo de iniciação para fazer esse tipo de magia. Na verdade, isso se trata de uma magia religiosa, uma magia baseada na fé, baseada na crença e não exatamente baseado num mecanismo científico por trás disso. Não que isso aqui seja ciência, porque magia não é ciência. Quando eu digo mecanismo científico, é que tenha uma forma de explicar uma teoria por trás daquilo. Ou seja, se eu apertar ponto A, ele vai gerar uma força que vai resultar no ponto B. É assim que funciona. A magia geralmente é assim que funciona. A gente vê muito isso na magia cerimonial. No caso da magia religiosa, não. Você tendo fé, a coisa acontece. A gente pode citar outras magias religiosas, como o caso do benzimento, como o caso da simpatia, ou como o caso até mesmo das bênçãos do padre católico todo domingo na missa. A Umbanda ela já está mais para um outro tipo de magia. Ele está mais para um tipo de magia folclórica. Seria um tipo de magia que a gente acaba determinando como magia popular. E entre essas magias nós podemos destacar de novo a simpatia, a benzedura, porque existem formas de trabalhar dentro dessas duas coisas, desses dois tipos de técnicas que lembram muito as questões da magia popular, do aprendizado, e que não se aplica diretamente com entidades ou com divindades, se aplica com a magia natural, com a magia das ervas, magia das plantas, magia dos elementos, como os cristais, as pedras, e entre outras coisas mais. E dentro dessas práticas folclóricas nós ainda podemos destacar o voodoo, que é uma tradição mágica do sul de Nova Orleans e também do Haiti, que tem uma derivação do voodoo haitiano e do voodoo de Nova Orleans, mas é uma derivação e na verdade não é algo que está dentro da codificação do voodoo. O voodoo tem suas próprias práticas mágicas. Também podemos destacar o powwow, ou como algumas pessoas gostam de chamar de hexcraft, e também podemos destacar outras técnicas dentro das próprias religiões, como o candomblé, como os palos, né, a regla de palo, que é encontrada muito lá na região de Cuba, como a santeria e vários outros tipos de práticas mágicas, como também nossa pagelança aqui brasileira. Para aprender magia não é necessário você ter uma biblioteca com infinidade de livros. Na verdade, você tem que definir qual tipo de magia você quer aprender. Existem diversos tipos de magia, diversos tipos de prática. Dentro das magias que eu mais gosto de trabalhar são essas populares, essas magias folclóricas, que são atreladas à cultura de um povo ou à mistura de culturas. E isso me traz muita satisfação, porque através da prática mágica e também do estudo desse tipo de magia, eu acabo conhecendo também um pouco de cultura, um pouco desses povos que acabaram gerando o povo brasileiro, o povo caribenho e o povo também da região de Nova Orleans. Uma das coisas mais legais que eu vi quando eu estive em Nova Orleans foram as lojas de magia, as lojas de hoodoo, as lojas de voodoo de Nova Orleans. Elas são lojas incríveis com diversos tipos de paramento e itens para a prática mágica. Isso também, assim, seria paralelamente como as nossas casas de artigos religiosos que nós temos aqui no Brasil, né? Onde a gente vai comprar nossas velas, vamos comprar nossas ervas, vamos comprar nossos elementos de trabalhos mágicos. Mas lá tem toda uma aura, tem todo um misticismo que envolve essas lojas. Inclusive, os feitiços são vendidos nessa loja. Então pode ser que você chega lá, não tenha entendimento nenhum de magia, e você pode comprar um feitiço pronto, com um manualzinho de instrução de como você vai executar. Essa é uma questão muito folclórica. É legal ver essas coisas assim, para você ver o que o povo acaba criando certas situações e mecanismos para quem queira praticar. Contudo, dentro das práticas folclóricas, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas, como por exemplo, o uso da ética. Geralmente, nas práticas folclóricas, não existe uma ética muito bem definida. As magias são muito amorais. Tudo é criado baseado no justify, que é a justificativa. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso e definir qual que seria a regra de moral, a nossa regra moral, que nós seguiríamos para que nós não venhamos a causar qualquer mal para outra pessoa. E não se engane achando que mal é só magia, entre aspas, negra. Não, às vezes uma magia de cura sem a permissão do doente é uma prática de magia negativa. Assim como benzer uma camisa ou cruzar uma camisa no terreiro por um guia, apesar que o guia não vai fazer isso sem te dar o alerta, e dar para uma pessoa vestir aquela camisa cruzada, também é uma prática de magia negativa. Então as coisas são muito mais sutis e a gente deve tomar certo
cuidado com isso. Aprender magia não é uma coisa difícil. Nós temos um grupo de estudos que nós fazemos esse tipo de prática mágica e o estudo dessas práticas mágicas ligadas à cultura, ligada ao folclore, ao folk magic, a magia popular, magia folclórica. É um grupo fechado que existe uma mensalidade, mesmo que essa mensalidade seja revertida para assistências, para obras de caridade, mas existe uma mensalidade e ele é muito rígido. Se você atrasar em um relatório, você está fora do grupo. Se você não fizer o pagamento da mensalidade na data que foi estipulada, você está fora do grupo, entre outras coisas mais. Mas existe um porquê de ter essa rigidez. A rigidez é necessária para o treinamento, porque na hora da prática mágica, do exercício mágico, nós também precisamos ser rígidos, nós temos que ter regras, nós temos que impor limites, porque senão vira terra do oba-oba. Quantas vezes você já viu por aí gente que pratica magia e que faz o que quer? Até mesmo nessas magias ditas religiosas, nessas magias ensinadas aí pela essa nova geração de Umbanda. Tá certo? Deu para entender um pouquinho sobre o que é a magia de Umbanda? Então eu deixo aqui o espaço para vocês comentarem, se não ficou muito claro, perguntem, mandem comentários aí, a gente pode gravar um novo vídeo. Enquanto isso, dá uma visitadinha lá no blog do perdido.co, que você vai encontrar também muitas informações, muitos textos sobre esses tipos de magias folclóricas e também sobre Umbanda, espiritualidade e outras coisas mais. Eu agradeço e vejo vocês num próximo pensamento. Até lá!